Para mim, o melhor lugar para se morar é na América Latina. É a minha opinião, porque se nós pensarmos, por exemplo, que estamos agora numa guerra fria, uma segunda guerra fria entre China e Estados Unidos, sem entrar no mérito das ações de cada país, mas só falando, nós estamos numa possível segunda guerra fria, pensando em possíveis conflitos armados, além dos conflitos que já estão acontecendo no mundo, o que você pega aqui na América Latina? Tem um vídeo, por exemplo, sobre a expansão que a China está fazendo no Mar do Sul da China. Eles estão construindo várias ilhas artificiais, né? Expandindo o limite marítimo deles, né? Dizendo que o limite vai para tantos negócios. Então estão invadindo o mar territorial das Filipinas, do Vietnã, enfim, de vários países vizinhos, né, da China. E esses países entraram na Corte Permanente de Arbitragem contra a China, ganharam, e o que aconteceu? Nada. Nada. Porque a China tem poder de veto também no Conselho de Segurança da ONU, tem poderio militar e tudo mais. Então essa, infelizmente, é a realidade do direito internacional. O direito internacional, infelizmente, as sanções acabam sendo muito mais de natureza moral do que... Sim. Nossa, a Rússia tem uma condenação pela invasão da Ucrânia no Tribunal Penal, na Corte Internacional de Justiça. É feio para a Rússia. Israel, em relação à Palestina, é feio para Israel, pela Corte Internacional de Justiça. Mas as sanções acabam sendo, isso é uma reflexão muito mais de natureza moral do que penal, né, entre outras, porque existe essa questão dos grandes potências que acabam, ou aliados das grandes potências, né, que acabam não tendo a execução devida das condenações internacionais. E acaba fazendo o que quer. Eu até quero ir para uma outra vertente, para a gente finalizar, que nós temos realmente pouco tempo, que é a questão de, para mim, o melhor lugar para se morar é na América Latina. É a minha opinião, porque se nós pensarmos, por exemplo, que estamos agora numa guerra fria, uma segunda guerra fria entre China e Estados Unidos, sem entrar no mérito das ações de cada país, mas só falando, nós estamos numa possível segunda guerra fria, pensando em possíveis conflitos armados, além dos conflitos que já estão acontecendo no mundo, o que você pega aqui na América Latina? Nós estamos longe e a par de tudo isso. Você tem uma crise na Europa. Você tem pessoas na Europa que estão um pouco descontentes com talvez uma imigração desenfreada, um pouco mais extremistas. Você tem muito conflito ali. Você tem a Rússia querendo avançar o território dela. Então acredito eu que a América Latina é um bom lugar para se estar. Você sabe que é engraçado que eu conheci outro dia uma advogada que é de família italiana, tem nome italiano e o pai tem nacionalidade. Ela perguntei se ela queria tirar, e o filho menor de idade, então ela tiraria pelo filho, porque ele é menor de idade. E ela falou que não queria tirar pro filho, porque não sabia se a Europa ia entrar numa outra guerra, né? Então, eu acho isso um pouco distante, mas ao mesmo tempo parece que alguns países da Europa já estão distribuindo kit de sobrevivência, né? Parece que recentemente fizeram isso em Portugal e tudo mais. Não acho que seja impossível haver uma outra guerra. Concordo que a gente vive num cenário de uma Segunda Guerra Fria. Inclusive, eu defendo isso na minha dissertação de mestrado, como te falei que foi foco em relações internacionais, que a gente vive numa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, principalmente, né? Aquela questão da OTAN ter bases militares em todos os países que são vizinhos da Rússia, né? Que foi uma certa provocação, né? Eles foram expandindo para todo o leste europeu e estão na beira com a Rússia, com arma nuclear apontado para a Rússia. E a gente vive realmente um cenário de Guerra Fria. Agora, teoricamente, os países são muito integrados economicamente, né? E o que impede um conflito aberto. O maior exemplo que eu falo, né, é que os Estados Unidos, o maior detentor da dívida americana é a China, né? Então eles são, querendo ou não querendo, são integrados. Tem uma dependência um do outro, né? Mas eu acho que, naturalmente, toda essa guerra tarifária que a gente está vendo é preocupante, né? É um cenário de retrocesso, né, em termos de cooperação internacional e de direito internacional, porque o direito internacional depende, mais uma vez, da cooperação internacional entre os países. Exatamente. Meu querido, para nós analisarmos alguma consideração final com relação, até pensando agora,
não sei se você vai mandar esse episódio para algum aluno seu, para alguma classe, pensando no futuro, pensando em pessoas que vão ingressar agora no mercado de trabalho com relação ao direito, com relação também a essa questão do aprendizado do idioma. Olha, em relação ao aprendizado do idioma, falando um grande apaixonado pelo idioma da língua inglesa, né, que foi Winston Churchill, né, que escreveu, inclusive, a história dos povos ingleses, que eu ainda não li, meu irmão leu, mas eu ainda não li, né? Sei lá quantos volumes tem aquilo. O sucesso é de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? E o idioma, como eu gosto de dizer, o idioma é como dançar, você vai dançar tango, você vai errar, você erra, mas você tem que se arriscar, entendeu? E você tem que se arriscar, você tem que falar, você tem que praticar. É muito importante isso. Eu recomendo quando você for estudar um idioma, você ver o filme no idioma original, com a legenda no idioma original, porque aí você consegue ler a legenda, né? Isso é muito importante. Você tentar se inserir como eu falei, na forma daquele povo pensar, na forma que eles pensam determinado idioma, né? Por exemplo, nos idiomas asiáticos, você tem uma hierarquia, né? De uma forma que você vai tratar a sua namorada, o seu empregador, o seu colega, né? E isso você tem que entender quando você vai estudar, por exemplo, japonês, quando você vai estudar mandarim, por exemplo. Então, quando você vai estudar inglês, você tem que entender a forma que aquele país pensa. E é muito bom você ver filme, ler livro, porque você estuda também expressões idiomáticas, né? Para você não falar como um robô, né? Você saber como as pessoas falam, pensam e agem. E isso vai fazer um grande diferença no seu sucesso, principalmente se você resolver fazer sua carreira lá fora também. Fantástico, professor. Obrigado. Aliás, você, aliás, que quer aprender inglês, mas às vezes menospreza muito a importância do idioma, eu digo uma coisa, que o professor falou que é muito relevante com relação a você entender como as pessoas pensam. O inglês não é simplesmente uma ferramenta para você conseguir um emprego ou conseguir se dar bem numa viagem internacional, mas ele é uma forma de você entender a forma como aquelas pessoas pensam. Então, aprender inglês é também aprender uma cultura, assim como qualquer outro idioma. Então, você tem uma vantagem também de conseguir se conectar com as pessoas de uma forma muito mais fácil, muito mais autêntica, muito mais fidedigna, vamos dizer assim. Então, para isso, você tem o meu curso Exchange Pass, que o link estará aqui na descrição, posso te ajudar com aulas semanais em grupo e também nós temos diversas aulas gravadas com arquivo em PDF, suporte em grupo, temos atividades semanais para manter os alunos engajados. E você que tem um pouco mais de pressa e quer um resultado um pouco mais rápido, tem a minha mentoria Inglês, Viagens e Negócios, que vai com certeza conseguir te ajudar. Deixarei aqui meus contatos para que você possa entrar no mundo do inglês. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.